A gente volta a falar sobre o ataque ocorrido na tarde de hoje em uma escola pública no município de Farias Brito, na região do Cariri cearense. 2 crianças ficaram feridas após serem atacadas por outro aluno adolescente. Eu volto a conversar com o repórter Ricardo Lima, que vai trazer mais detalhes. Ricardo, referente a esse agressor, 14 anos, né? Isis, algumas pessoas falam que 14, outras falam 13 anos. Nesse momento ainda há uma confusão de informações, um conflito em função do próprio cenário no local, né? Do ataque em si. E esse caso, Isis, chama a atenção e é a mais clara prova de que não se deve relaxar quando o assunto é segurança, seja qualquer for o rincão desse país. Isso porque isso aconteceu no Cariri cearense, mas na zona rural do município de Farias Brito, numa comunidade onde todo mundo se conhece. Muitos são inclusive da mesma família, é uma comunidade escolar muito intrínseca, né? Muito ligada. E mesmo assim esse fato aconteceu. É como se tivesse uma força do mal usando essas pessoas para cegá-las e fazê-las praticar esse crime. Eu não duvido desse menino estar ouvindo vozes do além lhe dizendo o que ele tem que fazer. O fato é que o aluno que é do 9º ano, ele cursa o 9º ano do ensino fundamental lá da escola Isaac de Alcântara, que fica no sítio Carás, na zona rural do município. Ele escondeu dentro da mochila uma machadinha muito afiada, por sinal. É uma arma pesada, né? Uma arma perigosa, utilizada para cortar lenha. E ele levou essa machadinha porque ela tem cabo curto, fácil de esconder, dentro da mochila para a escola. E durante a aula ele deu uma saída e com essa machadinha ele invadiu uma sala do 4º ano e agrediu essas 2 crianças de 9 anos de idade na região da cabeça. Uma delas aqui na região temporal e infelizmente, aliás, frontal, e infelizmente essa menina foi hospitalizada com exposição da massa encefálica, ou seja, do cérebro, né? É uma situação realmente delicada que chocou os moradores lá da região pelo fato disso tudo ter acontecido, não só da região. A gente lembra que o primeiro caso, o ataque dessa natureza, aconteceu em Blumenau, em Santa Catarina, lá do outro lado do país, numa cidade próspera, grande, né? Um grande centro. E aí os reflexos disso acabam atingindo, né? Crianças de 9 anos de idade, como eu disse, de uma área rural do município de Farias Brito, de difícil acesso para se chegar a esse local, mas a internet penetrando em tudo que é região faz com que jogos, né, de computadores acabam motivando as pessoas a praticar esses atentados que a gente torcia para que não acontecesse. Houve o fortalecimento da segurança em várias escolas no estado do Ceará, no Brasil como todo. O governo federal disponibilizou agora, notícia recente, mais de 150 milhões para o reforço das escolas e das regiões onde existem as comunidades escolares, com o objetivo de coibir esse tipo de crime. E esse caso vem acontecer logo no estado do Ceará, lá no Cariri, numa área rural, e lamentavelmente tendo como vítima essas 2 crianças. O Hugo Delion trouxe as informações antes sobre o estado de saúde delas. Uma está um pouco mais estável, a outra é que inspira mais confiança. As 2 foram encaminhadas lá para Barbalha. O aluno, ele foi contido por funcionários da escola logo após o ataque, foi tomada a machadinha e ele foi preso numa das salas lá da escola até que a polícia chegasse. Demorou bastante tempo para que a polícia pudesse chegar ao local em função da dificuldade de acesso pelas estradas ruins, sobretudo nesse período de fortes chuvas. Por isso levou entre 25 e 30 minutos para chegar ao local e apreender o adolescente, que foi encaminhado à delegacia de Farias Brito, onde foi autuado por crime de tentativa de homicídio. O fato aconteceu ainda hoje à tarde, é um fato recente, né? Aconteceu durante as aulas hoje à tarde lá na escola Isaac Alcântara, lá na região do Cariri, e a gente
inclusive recebeu uma nota lá da prefeitura do município, por meio da Secretaria de Educação, se solidarizando aos familiares, se disponibilizando a prestar todo o apoio médico e psicológico, não só para as crianças, mas também para os familiares e os demais alunos que acabaram presenciando uma tentativa de massacre, onde 2 crianças saíram feridas na região da cabeça por meio de uma machadinha que foi atirada pelo próprio aluno, né, que golpeou essas crianças. Um aluno da escola com quem a pessoa convive diariamente, lancha junto com esse aluno. Realmente esse foi um ataque complicado de a gente explicar aqui, falta inclusive fôlego para descrever essa situação, porque a gente chega a tremer por dentro imaginando o desespero das crianças durante essa situação. E a prefeitura está trabalhando, né, com o que pode, não teve como prever, não pôde imaginar que ali seria um local de perigo, não tem como, é uma ameaça silenciosa. E aí fica difícil de prever e evitar esse crime. Eu imagino que as aulas não vão mais acontecer durante essa semana, até mesmo pelo medo instaurado no local, mesmo com a apreensão desse adolescente. Mas as aulas foram encerradas, estão prejudicadas, mas o que mais preocupa agora vai ser a recuperação psicológica das pessoas envolvidas nessa escola depois desse ataque. Em São Benedito, na região da Ibiapaba, na outra extrema do estado, um aluno de 16 anos de uma escola pública, que apesar de ser aluno da escola se diz integrante de uma organização criminosa, depois de ouvir, ler nas redes sociais que estavam ameaçando a escola, invadir a escola, ele divulgou nas redes sociais que caso houvesse essa invasão à escola dele, que certamente ele estaria pronto para reagir e matar quem tentasse contra a vida dos alunos daquela escola, porque ele era integrante de uma organização criminosa e teria todo o respaldo e o apoio dos colegas. A polícia tomou conhecimento desse caso, policiais militares da Força Tática e também do Batalhão Raio foram à residência desse adolescente. Dentro de casa encontraram essa arma, eu acho que a gente tem as imagens aí, que parece um fuzil AK-47, utilizado lá na Rússia, no Oriente Médio, mas essa arma não passava de uma arma falsa, era uma arma de brinquedo. Eu não sei para que criar um brinquedo desse tamanho para provocar tanto medo às pessoas, inclusive ser utilizado para a prática de crimes. Além dessa arma, a polícia encontrou lá também uma coronha, como se fosse uma coronha de apoio de um fuzil, que a polícia está questionando onde ele encontrou esse material. O adolescente de 16 anos, morador do bairro ABC, foi encaminhado também à delegacia na companhia do pai e vai responder por ato infracional análogo à associação criminosa e organização criminosa. Esse caso aconteceu em São Benedito, nós falamos inicialmente desse caso chocante onde 2 alunas saíram feridas lá de Farias Brito, e a gente traz esse relato da outra extrema do estado, que não tem relação com esse caso, mas que mostra que essas informações ruins, elas se espalham muito rapidamente e acabam atingindo outras pessoas, seja por meio do trote, ameaçando a invasão de escolas, e já houve várias escolas que foram alvo dessas ameaças, infundadas inclusive, e que prejudicou a semana escolar, porque muitos pais não se sentem seguros de levar os filhos à escola, mesmo a polícia garantindo nesses locais onde houve essas ameaças, que a composição da polícia estaria sempre por perto, ou polícia militar ou guarda municipal, dependendo do município, mas mesmo assim a situação é de temor que ficou, infelizmente, ainda maior depois desse caso registrado na tarde de hoje lá no município de Farias Brito, que acende um alerta ainda mais forte em relação à necessidade de se tratar dessas nossas crianças, inclusive evitar que elas estejam jogando jogos violentos, porque a primeira informação, desde o caso lá de Blumenau, é que seriam um desafio de jogos virtuais que teriam motivado o primeiro ataque, e agora acontecendo também aqui no estado do Ceará. O aluno ainda vai ser ouvido na companhia dos familiares, de conselheiros tutelares e também de psicólogos,
para passar todos os detalhes do porquê ele praticou esse crime. A gente vai continuar acompanhando esse caso, seja por aqui, por Fortaleza ou até mesmo em loco, através do jornalista Hugo de Leon, repórter do Grupo Cidade de Comunicação, que cobre a região do Cariri, onde esse fato lamentável aconteceu. Isis. Ok, Ricardo, muito obrigada pelas informações. E aí, o que é que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, tem que fazer? Observar os sinais, verificar as redes sociais. Se não tem uma rede social fake, que tem isso também. Foi um fato premeditado? Ó, o Paulo está me mandando aqui meu celular. Pegar essa informação. Pronto, tá aqui. Camilo Santana, ministro da Educação, diante da tristeza dos tristes e inaceitáveis episódios de violência, abre aspas, diante dos tristes e inaceitáveis episódios de violência que têm ocorrido em algumas escolas, muito fruto dessa cultura da intolerância e do ódio que tomou conta do país nos últimos anos, é preciso a união de todos nós, poderes, entes federativos e sociedade, para enfrentar e superar esse desafio. Nossas escolas precisam cada vez mais de professores valorizados e alunos bem acolhidos e acompanhados. Além disso, é preciso dar um basta aos disseminadores da violência que encontram terreno fértil para multiplicação através das redes sociais sem regras e que precisam assumir suas responsabilidades. Identificar e punir dentro da lei os que propagam essa violência. O desafio é grande, mas vamos vencer. Fecha aspas, Twitter do Camilo Santana. E aí, continuando ao que eu havia iniciado. Fiquemos vigilantes, observe a mochila do filho antes de sair de casa. Esse caso foi premeditado, esse menino tem rede social, ele chegou a utilizar as redes sociais para falar alguma coisa, para alertar ou não, ficou quietinho, agiu na surdina, agiu calado. Ele já havia saído de casa com essa machadinha e até mesmo dentro da escola escondeu em algum local que não fosse ser descoberto? Como a direção das escolas, as coordenações do infantil, as coordenações dos adolescentes da parte do ensino médio estão trabalhando os conflitos, mediando esses conflitos dentro das escolas? Que motivo esse menino de 14 anos teria para agredir duas crianças de 9 anos? Olha a diferença de idade. A gente tem que se preocupar com tudo, não bastasse tudo que a gente tem que se preocupar, agora isso. E aqui eu faço um apelo para que você que recebe, assim como nós aqui da redação, que a todo momento estamos sendo bombardeados com prints de stories ameaçadores, não divulgue, não propague, não repasse. Recebeu, fique na sua. O que a gente menos está precisando hoje é de pânico e de mais segurança. A gente continua acompanhando esse caso, logo mais, às 7h15, Jornal da Cidade, Bianca e Alexandre trazem mais informações.